A gente aplicou até aqui o método dos mínimos quadrados para tentar estimar duas coisas diferentes. A gente mais ou menos refez o que o Gauss tinha feito para calcular a posição de séries, e a gente tentou estimar a temperatura, o aumento de temperatura do planeta no ano de 2017. Bom, por que o método dos mínimos quadrados ficou famoso? Vocês já conseguem imaginar, é porque o Gauss acertou a predição dele. Certamente, se isso aqui não tivesse funcionado, não teria por que a gente continuar estudando. Então, Gauss previu e avisou os astrônomos de onde estaria o planeta Ceres no momento futuro, e o pessoal apontou o telescópio e conseguiu encontrar. Já o nosso caso de extrapolar o aumento de temperatura, a gente vai agora ver o quão bom ou ruim foi a nossa aproximação. O nosso valor predito foi de 1,05 para 2017. E aí, as primeiras mensagens que surgiram na imprensa em meados de 2017 eram prevendo um aumento de 0,94, já um pouco abaixo. E o valor final foi de 0,90, 0,9. Aumentou menos do que o previsto. Inclusive aumentou menos do que 2016. Se a gente voltar aqui no nosso gráfico, em 2016 o aumento tinha sido um pouco maior do que 1 grau, 2017 não chegou a 1 grau, aumentou na casa de 0,9. Enquanto a nossa predição era de 1,05. Bom, quando a gente está fazendo isso, a gente está extrapolando uma tendência futura. E o que tem de diferença de uma situação para outra? A gente sabe que existe uma relação determinística, existem leis físicas da mecânica de Newton. A mecânica de Newton dá para aproximar bem a situação, apesar de não ser perfeita, né? A gente sabe que tem correções relativísticas, quânticas, etc, etc. Mas para esse tipo de ordem de grandeza, a mecânica de Newton é suficiente para prever o tamanho a posição futura dos corpos. Então a gente sabe que existe um embasamento físico, existe um modelo que mesmo que a gente não está usando explicitamente esse modelo, é uma coisa que daria para calcular, se a gente tivesse as variáveis necessárias, a gente conseguiria calcular a posição do planeta. Quando a gente fala de um sistema complexo como um sistema social ou o planeta inteiro do ponto de vista ambiental, a gente não consegue nem escrever o que seria esse modelo. É óbvio que a energia se conserva, a massa se conserva, então existem algumas equações básicas que a gente consegue pensar, mas você conseguir de fato descrever como é que é toda a dinâmica de energia num nível planetário é uma coisa bastante complicada e bastante sujeita a distúrbios, bastante sujeita a alterações um pouco aleatórias. Talvez você se lembre daquele ano 2011, 2012, alguma coisa assim, que teve o vulcão da Islândia que fechou todos os aeroportos na Europa, porque ele colocou uma nuvem de cinzas. Pode acontecer de ter uma erupção vulcânica gigantesca e do nada bloquear a chegada de luz solar. E como é que você vai dar conta como é que o seu modelo que está prevendo a temperatura futura vai dar conta disso? São sistemas com uma quantidade de incertezas muito grande, e é aí que a gente tem o interesse de prever o futuro, porque ele não está claro, e é aí que mora o perigo da gente extrapolar uma tendência como se fosse certeza que ela ia continuar acontecendo. A gente fez uma aproximação linear, né? A gente pegou esses dados e fez uma aproximação linear. Mas talvez nem seja uma aproximação linear. Se você olhar isso aqui, talvez ele tenha mais uma cara de exponencial. Então a gente poderia também questionar isso, né? Será que eu deveria ter usado um outro modelo? Se eu usasse uma exponencial, ela ia crescer ainda mais rápido, né? Então a predição que a gente fez para 2017 ia estar ainda pior. Mas às vezes a gente erra nessa futurologia, nessa estimativa de futuro, porque a gente está prevendo um comportamento com uma certa cara, com uma certa dinâmica, e o comportamento real tem outra. Esse pode ser um problema. Mas nesse caso, mesmo se a gente trocar o linear pelo exponencial, a gente também não tem nenhuma garantia de sucesso.
A gente acaba fazendo isso, e vocês, na vida profissional de vocês, num mundo de dados cada vez mais rico em dados, a tendência é a gente confiar mais nesses modelos, o pessoal chama de data-driven, direcionado por dados, orientado por dados. Mas quando você extrapola esse tipo de modelo, as coisas podem dar errado. No caso da Terra, a gente ainda consegue usar um pouco de conhecimento físico para enxergar alguns padrões que estão lá nos dados, mas é um pouco melhor do que você só usar direto os dados de uma forma mais força bruta. Os anos em que acontece o El Niño ou Laninha, eles são bastante diferentes. Os anos de Laninha são bem mais frios. E aqui está claro os anos em azul, sempre com uma tendência mais fria que os anos em vermelho. E o que está acontecendo é isso. O nosso ano de 2016, que tinha sido o ano mais quente, era um ano de El Niño, então ele foi um pouco mais quente ainda do que a nossa tendência natural. Nesse caso a gente até consegue explicar um pouco de comportamento, mas a gente tem bastante dificuldade em extrapolar isso aqui para 20, 30, 40, 50 anos. A gente sabe que está aumentando, mas se é catastrófico ou completamente catastrófico, a gente não tem certeza. Certamente é uma situação problemática, bastante problemática. O nosso comportamento linear aqui, se a gente adiciona todos os dados, então 17, 18, 19, 20, os outros dados que a gente tem aqui, a gente vê que a nossa tendência linear, que parecia razoável para esse intervalo aqui, onde a gente ajustou, de 11 até 16, já não casa tão bem com esses outros dados que a gente tem aqui, os dados de 17 até 20. Nesse caso, a gente está fazendo essa validação, então a gente vai se questionar, esse modelo linear faz sentido? Não faz muito sentido. Os modelos que as pessoas usam, os pesquisadores da área usam quando dizem que a Terra vai esquentar 2 graus, 3 graus até o final do século, são modelos muito mais complicados e muito melhores do que esse modelo linear que eu estou fazendo aqui. Então não interpretem essa minha aula como sendo um negacionismo do aquecimento global. Muito pelo contrário, a gente está vendo aqui um aquecimento global na casa de 1 grau, nesse momento, que já é significativo. É simplesmente questionar essa ferramenta. Esse ajuste linear não é uma boa ferramenta para prever o comportamento futuro. Existem técnicas melhores, mas que são mais complicadas. Do mesmo jeito que a gente tem esse comportamento completamente descolado da realidade, quando a gente compara essa predição com os dados reais, a gente pode ter isso em outras áreas também. Aqui eu estou trazendo para vocês um exemplo que foi publicado em 2013, falando do desmatamento na Amazônia, e lá nesse artigo jornalístico, eles faziam basicamente aquilo que a gente fez com o nosso ajuste de temperaturas. Eles calculavam a função que melhor ajustava o desmatamento na Amazônia no intervalo aqui de 2003 até 2013. A gente, quando calculou no Excel, a gente calculou a equação da reta, a equação da curva, no caso geral, mas existe também a opção da gente mostrar o valor de R quadrado. Eu deixo a discussão mais completa do R quadrado para o curso de estatística que vocês vão fazer, mas o fundamento dele é o seguinte: quanto mais próximo de 1, melhor a correlação entre as duas tendências, entre a tendência ajustada e a tendência dos pontos que estão aqui. Então, em geral, valores de R quadrado próximos de 1 indicam um ajuste melhor. O que não quer dizer que a gente possa prever o futuro. Não é porque o seu R ao quadrado deu exatamente igual a 1 que você vai conseguir prever o futuro. Muito pelo contrário, a gente vai voltar nessa questão ainda no futuro. Mas, por enquanto, a gente vai usar essa informação. Com valor de R quadrado próximo de 1, é um ajuste melhor. Quanto mais próximo, melhor o ajuste. E aqui, então, eles estão traçando uma trajetória exponencial dos dados de desmatamento na Amazônia e fazendo uma discussão que o R quadrado está muito próximo de 1, é um ajuste muito bom, puxa vida, como tudo vai bem e o desmatamento está acabando.
Mas a gente sabe também que eles estavam aqui, né, em 2013, então eles estavam olhando os dados dessa parte aqui, de 2003 até 2013, em que tinha uma tendência de queda. Mas se a gente olha desse momento para cá, daquele momento em que eles estavam até o momento presente, a gente está numa tendência de aumento do desmatamento da Amazônia, isso de acordo com os dados que o INPE divulgou no ano passado. Não tinha nenhuma boa razão para continuar um decaimento exponencial do desmatamento da Amazônia. Era uma coincidência que aqueles dados estavam seguindo mais ou menos uma tendência exponencial. Mas isso não quer dizer que o desmatamento ia chegar em zero dali a 5, 10, 20 anos. Mas a imprensa às vezes publica esse tipo de notícia. No ano passado, isso foi extremamente comum, quando as pessoas começaram a ter dúvidas em relação à Covid, pipocaram modelos de vários tipos. Esse aqui é um modelo que o Sami Dana, professor da GV, doutor em economia, comentarista na Jovem Pan e afins, um modelo que o grupo dele adaptou de um modelo inglês, se eu não me engano. Modelo publicado aqui em 12 de junho de 2020, e aí esses modelos previam que a pandemia, em setembro do ano passado, a pandemia já ia ter acabado, mesmo no pior caso, no caso vermelho aqui. Esse tipo de erro não foi uma exclusividade nacional. Se a gente pega, esse aqui é um site que eu salvei porque ele saiu do ar, o pessoal parou de publicar as atualizações, é uma universidade em Singapura, que estava também fazendo um modelo, como o próprio nome do meu PDF aqui diz, Data Driven Prediction of COVID. Então, são previsões baseadas em dados. Eu acho que eu não tenho... Data Driven Estimation of End Dates. Então, usando dados para prever o final da pandemia. E quando a gente olha para os dados do Brasil, eles dizem que isso aqui foi calculado em abril do ano passado, então em junho do ano passado a pandemia já ia ter terminado 97%, em meados de junho 99%. E aí eles colocam essas estimativas com 97%, 99%, como se a gente tivesse a capacidade de ter essa precisão. Sendo que é uma situação, o número de contágios da população ao longo do tempo, a gente pode tentar aproximar por um modelo, mas é mais ou menos como o aquecimento global. Existe uma infinidade de fatores. Você não sabe quando é que vai surgir uma cepa nova muito mais contagiosa. Você não sabe o quanto que a população vai realmente aderir às medidas de distanciamento. Existe uma série de incertezas e aí não adianta você ter um modelo, ainda mais um modelo rústico como esse, que é só baseado em dados, sem nenhuma física por trás, sem nenhuma mecânica, nenhuma razão para que as coisas se comportem daquele jeito. E aí esses modelos acabam falhando. A gente, em retrospecto, consegue olhar e falar, bom, essa previsão não faz o menor sentido. Na época isso aqui era publicado e as pessoas acreditavam, mas fica de lição para vocês que extrapolações baseadas em dados são muito problemáticas. E a cereja do bolo, que é uma coisa que não acabou e não vai acabar com essa pandemia, é o que as pessoas chamam de análise técnica. Análise técnica, se vocês forem dar um Google, o que é análise técnica? É a tentativa de prever comportamentos do mercado financeiro a partir de observação dos dados. Então as pessoas olham e falam, isso está num padrão de cabeça com ombros, ou de, sei lá, tem sempre nomes bonitos, da xícara com a alça da xícara, e isso quer dizer que a ação vai subir ou que a ação vai descer. Isso não faz o menor sentido. Isso é você usar flutuações aleatórias, flutuações que você está olhando para suas medidas, para tentar prever o futuro. É fácil de saber que isso aqui não é verdade, porque se desse realmente para prever o futuro desse jeito simples, as pessoas já estariam prevendo, já estariam todo mundo ganhando dinheiro. Não pode ser tão simples assim. Então, desconfiem de gente que promete um jeito muito fácil de ganhar o dinheiro. Desconfiem de predições baseadas em dados. Mas, por outro lado, a gente muitas vezes só tem os dados para fazer previsões. Se você estiver trabalhando numa área, você quer tentar prever alguma coisa, por exemplo, a gente tinha um drama real no ano passado,
de tentar estimar qual seria o número de UTIs que seriam necessárias, qual seria o impacto na população. Você só tem os dados para recorrer. E aí você tenta fazer o melhor que você pode. Mas mantenham a humildade, eu acho que a palavra-chave aqui é essa. Mantenham a certeza da incerteza. A certeza de que um modelo baseado em dados pode falhar redondamente quando você estiver extrapolando ele para regiões em que esse modelo não foi treinado. Isso vale para esse tipo de modelo que está mais claro, vale para todo o hype que existe hoje em dia com redes neurais, com inteligência artificial. São modelos que são baseados em dados, e aí nessa hora que você extrapola, pode acontecer esse tipo de falha catastrófica.